Devemos nos envergonhar de nosso passado? Sim e não. Vou começar pelo não. Não pelas razões geralmente apontadas, pelas razões que nos acostumamos a apontar, para as culpas que costumamos ter. A primeira culpa que nós temos, a primeira razão de nossos fracassos, da maldição do nosso fracasso, e depois a gente vai falar por que é fracasso, porque não é sucesso. A primeira razão é, exterminamos os nossos antepassados, nunca somos nós, são sempre eles, né? Como se nós não fôssemos eles, como se nós não fôssemos geneticamente, culturalmente eles, né? Os nossos antepassados. Primeira razão é, exterminaram os índios, mataram os índios. Isso não aconteceu. Aí você vai dizer, mas está nos documentos, está lá, está registrado. Sim, está registrado. Vamos começar pelo registro dos jesuítas. Os jesuítas foram talvez os que mais escreveram nos 2 primeiros séculos de contato de europeus com ameríndios, no território que hoje é o Brasil. Desde o início da Companhia de Jesus, havia uma ordem de enviar cartas verdadeiras para os superiores, secretas, e cartas para divulgação, para propaganda. Hoje nós sabemos que os conteúdos das tais cartas eram muito diversos entre si. As cartas verdadeiras contavam os problemas que havia nos aldeamentos, o problema na relação com os nativos, principalmente com os tupis, que foram os mais abordados no início pelos jesuítas. E depois tinha as cartas para a propaganda. As cartas para a propaganda diziam o quê? Que os jesuítas protegiam os nativos contra a cobiça dos colonos. Aí você pode ler em Padre Vieira. Os colonos queriam matar os índios, queriam escravizar, forçavam, faziam de tudo com os pobres coitados, né, que nunca tinham poder de agência. Nas cartas dos jesuítas, os pobres dos ameríndios nunca têm agência, nunca resolvem nada, nunca tomam uma decisão, eles sequer pensam, né? Eles são seres viventes, naturais, que são utilizados, manipulados como tábuas rasas, que é a maneira como os jesuítas gostavam de ver os nativos como tábuas rasas, sabiam que não era assim, mas para fins de propaganda gostavam de dizer que estavam levando aquelas almas que habitavam o paraíso para o paraíso celeste, para acessar a verdadeira religião. Colonos fizeram isso com os pobres dos nativos. Aí os colonos, para piorar a situação, concordavam com os jesuítas nas suas cartas. Por quê? Porque as cartas dos colonos eram para pedir mercês ao rei de Portugal. Eram para pedir sesmarias. E aí, ou então, eram cartas das câmaras para dizer, olha, aquele donativo que o rei nos pediu não poderemos dar, porque os índios selvagens atacaram a aldeia, roubaram todo mundo, aqui não sobrou nada, levaram toda a comida, nós estamos em estado de miséria, porque o reino português não nos protegeu, e aí nós ficamos aí à mercê desses índios bravios, né? Centenas deles, milhares deles, armados, né? Uma coisa horrorosa. E também os entradistas, né, os bandeirantes, não, nós viemos aqui pedir mercês, pedir terras, pedir sesmarias, porque nós entramos com os nossos recursos, contratamos 100 homens em armas, tivemos que dar comida para eles, tivemos que dar todos os recursos, com as nossas próprias despesas, e fomos lá, e tinha lá 20, 30 mil índios bravios, que nos enfrentaram, que nos atraiçoaram, que mataram nossos homens, e mesmo assim nós conquistamos. Né? E aí eles tinham que botar que tinham matado 100, 10 mil, 20 mil índios, porque eles tinham que justificar o fato de que não havia mais muitos índios ali. O fato é que, depois de muito pesquisar a respeito, e aqui no canal eu mostro as evidências disso em outros vídeos, nós não devemos estimar muito mais do que 1 milhão de ameríndios no território que hoje é o Brasil, na época do contato europeu, em torno de 1500. O cara vai divergir, a descoberta foi 2 anos antes, 2 anos depois, 50. Isso é irrelevante do ponto de vista do tempo histórico. E hoje você tem na base genética da população brasileira o equivalente a 20 milhões de indivíduos
com base genética ameríndica, tá? Na média, na mistura, na mestiçagem, que se deu desde o início, porque os portugueses eram dados à mestiçagem. Essa é uma característica do povo português, a interculturalidade em relação à diferença da interculturalidade em relação ao multiculturalismo do norte da Europa. O multiculturalismo é respeita a cultura ali, mas é ela ali, eu aqui. Nós somos diferentes. O português não, tá. Vamos todos comer na mesma mesa, vamos todos. Aí nós temos os nossos casais fundadores, os nossos 3 casais fundadores, nossos 3 Adões brasileiros, as 3 bases, né? Que é o Adão Paulista, que é o João Ramalho, está no hino de São Paulo, que casou-se com a Bartira. Nós temos o Caramuru, que é o Adão Baiano, que casou-se com a Catarina Paraguaçu, isso antes do Tomé de Souza chegar e fazer o governo geral, antes de existir a cidade de Salvador, na península, que hoje é a Península Soteropolitana, chamada assim. E o Jerônimo de Albuquerque, que era o único nobre entre os 3, é o único que tinha alguma fidalguia, que casou-se com a Maria Arcoverde, lá em Pernambuco. Um dos filhos dele, o Jerônimo de Albuquerque Maranhão, vai ser o conquistador, tanto do Rio Grande do Norte quanto do Maranhão, vai tirar dos franceses do Maranhão. Claro, também tem toda essa questão da briga com os franceses e influencia nessa questão de ter havido extermínio indígena ou não. O fato é que essa crônica ela não se sustenta por uma série de razões. Nós podemos contestá-la, nós podemos ver. Uma delas, evidente, óbvio, é que num território com uma fauna e flora peculiares do Brasil, evidentemente que você precisava da colaboração do ameríndio, conhecedor do terreno, para avançar. Isso tanto no litoral quanto nos sertões. O Jorge Figueiredo, que foi o capitão donatário de Ilhéus, que não veio para o Brasil, mas mandou Francisco Homero, seu lugar-tenente, tomar posse da capitania de Ilhéus, que iria na época de Valença, atual Valença, até Canavieiras. Né? Quem quiser olhar no mapa, é de Valença a Canavieiras. O primeiro lugar que ele aportou foi logo ao norte, na ilha de Tinharé. E não achou nativos, ele não achou índios. Não havia ninguém, estava desabitada a ilha de Tinharé. Então resolve o Francisco Romero que não dava para ficar ali. Porque não sabia o que era venenoso, o que não era, qual era a água potável, qual não era. O que ele podia caçar, o que não podia. O que podia plantar, o que não podia. Seguiu viagem o Francisco Romero com seus homens para mais ao sul, até que encontrou em Ilhéus, atual Ilhéus, encontrou os Ilhéus que batizaram o lugar, isso em 1536, e ali ele pôde se estabelecer. Por quê? Porque ele contava com a colaboração nativa, ele entrou em negociação com os tupis do lugar. Os tupis ficaram muito satisfeitos, era uma civilização bastante avançada em termos globais da época, os tupis. Eles tinham um problema de formar Estado, isso foi estudado por Pierre Clastres, né? Pierre Clastres estudou isso muito. O Renato Stuttman, que fez uma tese fantástica, que eu acho que eu li umas 3 ou 4 vezes, de tão extraordinária, né? O Profeta e o Principal, que depois virou livro, com esse título, recomendo. Então mostra que ele precisava do elemento nativo, principalmente o tupi, que dominava a agricultura, que tinha uma sociedade complexa, mas que vivia para a guerra. Folcloricamente, dentro da tradição tupi, vivia para a guerra. Então nós não exterminamos os nativos. Nós exterminamos a cultura deles, em termos. Por quê? Principalmente na questão da cultura tupi, ela é uma cultura altamente complexa, muito ritualística. Ela tinha uma riqueza de elementos. E no contato, basta você tirar um desses elementos para que todo o resto do edifício caia. Os tupis levaram a pior com a troca? Creio que não. Mas eles morreram de doenças, de epidemias que não existiam. Bom, isso o mundo inteiro morreu. Houve uma mortandade no século XV e XVI, em consequência da descompartimentação do mundo. Os portugueses apresentaram o mundo ao mundo, depois os espanhóis, depois os ingleses, depois os franceses, quer dizer, não nessa ordem. Primeiro os portugueses, os espanhóis, os franceses, os ingleses, os holandeses,
vão apresentando o mundo ao mundo, há uma descompartimentação, o mundo era compartimentado, deixa de ser compartimentado. No espaço desses 2 séculos. Então, evidentemente, é uma disseminação de patógenos no tempo que você não tinha nada para combater os patógenos. Antiviral, enfim, antibiótico. Isso vai surgir no século XX. Mas querer retornar o tempo e dizer, isto foi um erro. Sim, bom, então você quer o quê? Que o mundo ficasse não apresentado, que as culturas ficassem ali, né, que nós não fôssemos buscar o horizonte. Isso contraria a espécie humana, contraria a vocação humana para a migração. Porque essa vocação existe desde o primeiro homem. Os ameríndios não estavam aqui porque Deus os colocou aqui. Foi isso, não foi? Deus pegou lá, botou lá o primeiro tupi, ele botou lá na Amazônia e tal, aí casou. Não teve Adão e Eva em série, assim. Eles estavam aqui porque migraram. E migraram muito. Saíram da Ásia e vieram para aqui. Não há a menor dúvida. Hoje nós temos testes genéticos que mostram que eles vieram da Ásia. Como vieram? Vieram no barco? Isso é irrelevante. O fato é que eles vieram para aqui e vieram da Ásia. Esse é o fato. Isso é como nas Ilhas Canárias, nós encontramos os guanches, né? E aí, depois, hoje há uma tese de que eles eram descendentes dos berberes, mas dos berberes muito antigos, lá atrás. Tem um ancestral comum com os berberes. Os berberes, que são os atuais, majoritariamente os atuais marroquinos e argelinos, para ter uma comparação. Aqui a gente explica também em outros vídeos aqui como que eram os berberes. Escravatura. Brasil foi o penúltimo país do Ocidente a abolir a escravatura. Sim. O Ocidente não inaugurou a escravatura. A escravatura estava prevista em todas as civilizações complexas e todas as sociedades complexas da história da humanidade registrada. Todas elas tinham escravatura, sem exceção. O Ocidente inaugurou a abolição da escravatura. Foi pelos interesses ingleses. Sim. Interesses que o parlamento inglês não reconhecia. Levou 50 anos para reconhecer. Depois de uma luta de conservadores cristãos, como William Wilberforce, como Hannah More, que escreveu o famoso poema Slavery, que convenceram o povo britânico primeiro e depois convenceram os parlamentares britânicos a votar a abolição. Porque a escravatura, na visão conservadora cristã de Hannah More, de William Wilberforce e de outros pensadores, era incompatível com o cristianismo, era incompatível com o evangelho. Então o Ocidente inaugura a abolição da escravatura. O Brasil é dos últimos. Sim, o Brasil é dos últimos. Houve resistência. Esse processo está explicado aqui também. Mas, como componente histórico, em termos de miscigenação, a culpa americana é maior. Embora, por conta de uma guerra civil, eles tenham abolido antes. No sul dos Estados Unidos, prevaleceram as leis de apartheid de Jim Crow, chamadas leis de Jim Crow, de discriminação, que foram até os anos 1960. Não tivemos nada parecido. Mas, vamos procurar culpar pela escravatura africana, subsaariana, especificamente. Bom, Paul Lovejoy, sua obra, que foi um dos maiores inventários realizados, um grande pesquisador canadense, demonstra que o tráfico transsaariano, pela rota do Saara, dominada pelos islâmicos, foi duradouro e envolveu mais gente do que o tráfico atlântico. Europa, América, dominado por europeus, com direção à América. E no caso, no outro, tanto os islâmicos, quanto os portugueses, quanto os ingleses, quanto os holandeses, não iam lá escravizar lá no meio da floresta.
que era louco de entrar na floresta tropical. Imagine vocês, um bando de portugueses entrando no Rio Congo. Era certeza de que iam fracassar, de que morreram, se não tivessem colaboração dos locais. Se aquilo não fosse feito, caso do Congo, com o rei do Congo. Em Angola deu-se o mesmo. Na Costa da Mina deu-se o mesmo. Europeus não escravizaram diretamente africanos, como os islâmicos não o faziam antes. Islâmicos e europeus compravam escravos na África, de sociedades marcadas pelo escravismo, de sociedades escravistas. Escravistas por quê? Porque há uma simplificação entre nós. Isso é uma simplificação que é injusta com os africanos, é profundamente injusta com a África, de que africanos é tudo uma coisa só. E que são povos sem agência, que são povos sem tecnologia, são povos sem poder de reação, sem poder de governo, que simplesmente chegou aos europeus lá, nos levem como escravos. Ou, eles nos apontaram as armas, nós tivemos que nos entregar, não fizemos nada. Não é nada disso. As civilizações encontradas na África pelos portugueses no século XV, quando foram avançando pela África, eram, na maior parte dos casos, altamente complexas. Detentoras de tecnologia avançada para a época. Eram essas sociedades, esses impérios, esses reinos, que detinham escravos para trabalhar para eles. Que vendessem parte dos escravos, que já faziam por islâmicos, em troca de outras mercadorias. Bem, nós temos um pensador de esquerda, o Alencastro, Felipe de Alencastro, que mostra a Rota Atlântica, como nós fabricávamos aqui produtos como tabaco, para vender a estes senhores da guerra, a estes senhores de reinos africanos. Então, se há culpa, essa culpa é de muita gente. Há culpa, sim. A escravatura é algo deplorável. Mas quem pela primeira vez disse que era deplorável foram pessoas do Ocidente. E não se diga que no Brasil não as houvesse. E muito menos se diga que em Portugal não as houvesse, por Portugal aboliu a escravatura em Portugal, uma escravatura que existiu muito antes de existir no Brasil. A escravatura de africanos, a escravidão de africanos em Portugal é de meados do século XV, o início dela. O infante Dom Henrique participou ativamente deste comércio. Em Portugal, já no início do século XIX, não se admitia a escravatura. Se estava em linha com o pensamento dos conservadores ingleses, que tinham aquele movimento cristão contra a escravatura. Nós temos aqui a Guerra de Independência do Brasil, 2 de julho, na Bahia. Madeira de Melo, que era o encarregado das cortes portuguesas, o português que estava aqui, foi chamado a reprimir uma revolta escrava na ilha de Taparica e se negou. Ele disse: meu exército não concorda, eu sou abolicionista, não concorda que haja escravos, ou que revoltas escravas devam ser reprimidas. E aí nós falamos dos portugueses ignorantes, atrasados, incapazes de raciocínio, pior da Europa, como já foi dito por alguns pensadores brasileiros do passado. Portugal tinha 1 milhão de habitantes em 1500. A Espanha tinha 13 milhões. A França ainda mais. A China nem se fala. A Índia, na casa das centenas de milhões. Talvez dezenas de milhões, pelo menos. Portugal apresentou o mundo ao mundo. Portugal mostrou a todos os povos do planeta que os oceanos tinham comunicação,
que eles podiam se visitar, caráter esférico do planeta. Tudo isso é a obra portuguesa. Portugal dominou o comércio no Oceano Índico no século XVI, que tinha ali mais da metade do PIB global de então, circulando no comércio índico. Portugal nunca esteve desalinhado ao pensamento de vanguarda europeu ou global, como se queira. Nunca esteve. Há erros, sim, e nós vamos chegar nele. São portugueses, grande parte, sim. É a nossa cultura, é a nossa cultura lusa. Os portugueses não são eles, somos nós. Ou nós falamos tupi. Ou nós somos tupis, etnicamente tupis. Nós pensamos como os tupis. Em parte, sim, tá, claro. São modulações. Todos os elementos modulam uma cultura. Não existe noção. A noção substantivista de cultura não sustenta a cultura. Ela está o tempo todo em construção. E sofre com as interferências de todos. Todos os agentes, todos os atores são agentes em criar uma cultura. E a nossa cultura nos fez fracassar. Ela tem elementos que nos fizeram fracassar, para além dos elementos circunstanciais, naturais e todos os outros. E nesse sentido, a nossa civilização, a civilização brasileira, que é profissão de português, profissional, né? Para brasileiro não é brasileiro, nem brasileiro, é uma profissão de português, como sapateiro. Em Campinas também tinha essa questão. Por que é campineiro? Né? Porque só foi para lá para cultivar aquela terra, era uma profissão. Vamos plantar em Campinas, vamos estabelecer algo em Campinas. Por isso, campineiro. Em que erramos? Sim, são vários. E já no século XIX, isso ficou claro, já estava claro. E fracassamos, sim. Fracassamos em relação à única sociedade, à única civilização na qual nós podemos nos espelhar, a qual nós podemos nos comparar. Porque os desafios postos à construção da civilização americana eram semelhantes, para além de muitas coincidências, com os desafios postos à construção da civilização brasileira. Porque eles foram tão bem sucedidos e porque nós somos pelo menos 5 vezes mais pobres do que eles no presente. Isto há culpas a apontar no passado. Elas são complexas, como já demonstrei em outras obras, e a gente vai demonstrar em outros vídeos aqui. Mas daí devemos buscar. Devemos buscar não porque quem não conhece a própria história está condenado a repetir, isso é uma bobagem. Bobagem que não tem nenhuma evidência empírica a demonstrá-la. Mas porque se queremos nos entender como uma civilização, queremos entender por que fracassamos. Então, a primeira coisa a fazer é entender o que não causou o nosso fracasso. Nenhum desses 3 elementos é causa do nosso fracasso. Nenhum elemento de possíveis desentendimentos, porque, claro, desentendimentos houve. Não é o fato de ter havido contato, a miscigenação, a amálgama entre tupis, tapuias e, quando eu digo tapuias, aqui Macro-G, Arawak e Caribe, porque os tupis chamavam os não tupis de tapuias, por essa distinção. Já fala mais disso nos outros vídeos aqui. Não houve esse extermínio. Essa culpa não temos. Não temos a culpa também, não devemos ter a culpa de ser o país mais atrasado na relação com a escravatura. A escravatura nos moldou como moldou outras sociedades da mesma época e lugar. E também não é os portugueses, por serem portugueses,
portugueses foram muito criativos em certas coisas, em criar determinados sistemas que permitiram ter a extensão que tem. O Brasil é quase 100 vezes o tamanho de Portugal. Então, há coisas na cultura, nas escolhas portuguesas históricas que permitiram a Portugal ter isso e nos colocar aqui, nos ter como herdeiros, né? Filhos que saíram ao pai bastante, mais do que acontece em outras civilizações, que nos são herança lusa, como a nossa língua, como a nossa cultura, em grande parte, ou na maior parte, pelo menos, mas que não são causas per si, por si, de nosso fracasso. As causas são complexas. E eu aproveito para convidar você a se inscrever aqui no canal Enciclopédia de História. Convido meu nome, o nome da equipe que faz o canal, para dizer que nós estamos comprometidos em não dar respostas fáceis, mas em procurar respostas. E procurar resposta com base no que a historiografia tem de melhor hoje a oferecer. No que a historiografia tem de mais esclarecido. E a historiografia mais esclarecida, ela não nega poder de agência aos ameríndios, aos africanos ou quem que seja. Ela não simplifica dividindo em bons e maus, entre os que foram culpados ou inocentes, entre quem foram empreendedores ou não foram, entre os que foram preguiçosos ou não foram. É um desafio. Participe desse desafio conosco. Há respostas muito mais fáceis por aí. Você vai encontrar várias respostas fáceis. As respostas reais são mais difíceis, são insondáveis em última análise, ou seja, nunca serão análise definitiva. Ninguém deve pretender esgotar o tema. Isso é picaretagem, querer esgotar o tema histórico. Porque se pode descobrir sempre novas coisas, porque se pode fazer sempre novos olhares, novos se coadunar o que for descoberto. Mas nós podemos avançar muito, nós podemos avançar na compreensão. E esse é um exercício. E só o exercício em si já é uma coisa muito interessante. Venha com a gente.